Então você passou por isso? Pensar em voltar para o Brasil especificamente não, mas cogitar que a decisão não tivesse sido tão inteligente, sim. A gente pensou várias vezes. Para vir para cá, a gente pensava em migrar desde 2017. A gente começou a pesquisar. Nosso primeiro projeto não era Estados Unidos. A gente pensava na Europa, alguns países que talvez tivessem um traço mais facilitado para o processo. Uhum. Nós oramos muito a respeito de migrar e Deus sempre confirmou isso na nossa vida, que a gente sairia do Brasil e teria projetos e promessas fora do Brasil. Mas elas não vêm prontas. Então a gente precisa juntar, fazer a praça, né? Como cozinheiros falam. Primeiro prepara a praça, depois você prepara o prato. E a gente sabia que Deus ia fornecer as praças, mas quem ia preparar o prato é a gente. Mas chegando aqui, a gente começou a ser muito ministrado no dia a dia, porque foi daqui que começou a surgir algumas coisas que viraram remas na nossa casa. Uma delas é que não existem problemas, existem experiências. E o que você vai fazer com elas, aí é com você. Então, assim, a gente começou a transformar na nossa mente e com muito esforço situações que foram muito adversas no começo em experiências. E assim, o que eu vou fazer com essa experiência? Como ela como ela contribui para mim, para o meu crescimento e como eu não erro de novo? Porque a gente sempre fala, tem 3 maneiras de você aprender. Na verdade, 2 maneiras de você aprender e 3 maneiras de viver. Ou você vive como ignorante, você sempre vai errar e não vai aprender. Ou você vive como inteligente, onde você erra e aprende. Ou você vive como um sábio, que vê os outros errando e aprende com o erro deles. E aí a gente falou, peraí então, ótimo, a gente descobriu várias maneiras de errar. Confiando cegamente ou tomando decisões precipitadas. Mas o próximo caminho, eu preciso ser sábio nas minhas decisões. E uma das coisas que veio nessas fases foi que assim, a expectativa é mãe da frustração. Então, quanto mais alta a expectativa, maior pode ser a sua frustração. E você fala assim, mas peraí, a fé não é justamente ter expectativas? Eu creio que mais ou menos. A fé é o agir diante daquilo que você sabe que já aconteceu no futuro. Porque Deus já confirmou isso na sua vida. É quase como se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse viajar para o futuro e falar, nossa, olha a minha vida. E aí você volta para o passado e você fala, ok, é só seguir o caminho certo, que aquela é a minha vida. Então eu tenho a certeza do futuro que ainda não veio. A fé é agradecer pelo futuro que ainda não chegou. Mas agir. E aí eu comecei a descer um pouco mais minhas expectativas e comecei a buscar mais informações. Então eu falei, peraí, então eu descobri que eu tinha pouca informação. Toda vez que eu entrava nessa situação de falar, peraí, eu tomei uma decisão certa. Eu não tô condenando a minha família a um bem-vindo à América, por exemplo. Não, peraí, então eu preciso de mais informações. E eu preciso diminuir minhas expectativas. E quando a gente começou a equilibrar isso na nossa casa, e a minha esposa é super parceira, a Karen é um fenômeno na minha vida, assim. Eu falo que ela é a melhor parte de mim, porque ela é muito equilibrada e muito parceira. A gente decidiu vir pra cá, ela falou, tamo junto, e a gente passou dificuldades e estamos juntos, e agora tem um novo projeto e a gente tá junto, e junto, assim, o meu filho, o Rafael, 7 anos, vamos junto, desde o Brasil, tamo junto, e na dificuldade a gente também tá junto. Então, assim, na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Você está trazendo um tema, Felipe, e nós estamos transitando sobre fé, família e finanças. Muitos casais chegam na América, tem uma estatística aqui, que a maior parte de números das mulheres que chegam aqui, elas se divorciam, as imigrantes brasileiras. Porque existe um estudo, né, sobre isso. Eu conversando com uma outra pessoa outro dia, e ele me disse, falou, olha, eu não sei por que isso acontece, mas existe um estudo que as mulheres chegam aqui e elas acabam pedindo divórcio. E a gente conversando, eu disse pra ele assim, sabe o que eu penso sobre isso? O que não era resolvido no Brasil não vai ser resolvido aqui. Quando eu não sou boa esposa no Brasil, eu não sou boa esposa na América. Quando eu sou um bom pai no Brasil, eu não sou pai na América. Se eu não sou bom filho, eu não sou filho em lugar nenhum. Porque não se trata do lugar dessa geografia, se trata de uma decisão. E você disse assim, eu e a Kari, nós somos muito parceiros. O Felipe tá com a gente. O menino dele é muito jovem, muito... Rafael, 7 anos. 7 anos. Mas eu vi uma viagem deles que ele fez com um canal, com viagem em família.
E o menino participando de tudo, sabe? E ali interagindo. E o que a gente vê de realidade são famílias tentando buscar essa junção e não conseguindo. Mas por quê? E aí vem a nossa proposta. Chegam na América, eu preciso ganhar dinheiro. Então, estabelece o pilar finanças como pilar da sua vida, como prioridade. Trabalho. E aí a família começa a ficar negligenciada. E aqui eu não vou falar de sexo masculino ou feminino, porque tem de tudo. Mas a família começa a ser colocada em segundo plano, porque ela precisa trabalhar, chega muito cansado. Com isso, começa uma disfunção que já existia. Só que ela é potencializada aqui. Porque não tem como, ela vem pra fora. Eu acredito nisso, assim. Eu acredito que a América, ela dá um burst em qualquer pessoa. O que a dose de reforço, né? Quando teve o período da pandemia, eu falava, dose de reforço é um grande exemplo nisso. A América, ela dá uma dose de reforço em você. Se você é desonesto, você vai ficar mais desonesto. Se você é trabalhador, você vai ficar mais trabalhador. Se a sua família tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, essas coisas a serem resolvidas ficaram mais intensas na América. Porém, se você tem coisas boas, aqui também vai potencializar. É uma terra de oportunidades. A América é um acelerador de pessoas, de processos, pro bem ou pro mal. É que a gente às vezes opta por ver, quando a gente fala em migrar, a gente vê o copo meio cheio, e a gente, quando chega, olha o copo meio vazio. E, na verdade, a gente precisa olhar com os olhos da fé. Porque a gente precisa entender, aqui as coisas vão acelerar. São 10 anos em um. Você vai em 10 anos, você faz 10 anos de inglês no Brasil, aqui você aprende inglês em um ano. Você tem um problema que você não resolve há 10 anos, provavelmente no próximo ano você pode ter um problema grave no seu casamento. Se você não tem um hábito de ter tempo com seu filho ou com a sua família, aqui ele vai ficar 10 vezes pior. Não, isso é interessante, porque outro dia, um casal de amigos estava pedindo conselhos para mim e pro meu esposo. E ele falou, nossa, ele mandou um áudio assim, eu não vejo a hora de poder ter a oportunidade de estar aí e ter qualidade de vida. Aí o meu esposo virou para mim e falou assim, a gente precisa explicar para ele qual é a expectativa dele, o que é qualidade de vida para ele. Porque tem que estar alinhado. Então, as pessoas buscam muito resolver os seus conflitos mudando de cidade, mudando de país, mudando de emprego, mudando de casamento, mudando de amigos, mudando de igreja, quando na verdade o que elas precisam é ter estabelecido esses pilares, os pilares enraizados nela. Quando eu tenho convicção da minha fé, quando eu tenho minha família como prioridade, a prosperidade, a finança, ela é consequência de tudo isso, porque eu estou muito bem fundamentado. Excelente ponto que você trouxe, porque essa questão da família é um pilar muito importante aqui. Ela e o que acontece é que a gente é colocado em circunstâncias novas. Eu não sei se você e a Kari passou isso, mas eu tinha uma carreira no Brasil e eu tinha muito terceirizado, né, o meu dia a dia cotidiano. Então, como eu ficava muito dentro da empresa, eu almoçava fora. A janta quem fazia era o meu esposo quando ele chegava primeiro que eu, então ele ia nas reuniões de escola da minha filha. E aqui, quando eu cheguei, o bastão voltou para mim. Eu tive que aprender a cozinhar, eu tive que ir nas reuniões da escola, eu tive que receber o e-mail, atender a ligação em inglês e resolver e saber, porque aqui tudo eles comunicam conosco por telefone, eles mandam mensagem, eles ligam para falar sobre a escola. E eu falei, uau! Eu tenho que aprender. E eu acho que a grande lição, Felipe, é que as pessoas têm que estar disponíveis para ser aprendizado, né? E o que você trouxe foi muito legal, é que às vezes as pessoas querem trazer o que a experiência delas do Brasil, a regra do jogo do Brasil, elas querem viver uma experiência nova, mas elas não estão dispostas a se lançar, se submeter a essa experiência.